Epa, boa noite. Gostaria que você comentasse os resultados, se foi justo, não foi, a questão ali também da dúvida do gol, né, do VAR, enfim, como é que se classifica essa partida de hoje, principalmente com relação aos jogos pretéritos. Obrigado, boa noite. Em relação ao, desculpa? Aos jogos pretéritos, passados. Ora, boa noite a todos. Não, sobre os jogos passados já falei sobre isso. Em relação ao lance que falou, se fosse connosco, íamos reclamar muito, mas há uma coisa que é o perímetro da bola, não é? É o perímetro da bola. A bola realmente parece que bate dentro, mas depois há o perímetro da bola. E quando não há 100% de certeza, e eu não falo quando é... Portanto, falo quando há situações dúbias, ou a favor ou contra, porque os erros acontecem. Agora aqui, quando não há 100%, não se pode validar um gol daqueles. Em relação ao jogo, fizemos um jogo bom. Sinceramente, fizemos um jogo bom. E o grupo tentou de tudo. Tudo. Tivemos 2 lances que sabíamos e temos de ser mais concentrados e mais eficazes. Um lance acabou por dar essa situação da bola, se entra ou não. E um lance também na primeira parte de um lançamento lateral. Foram 2 lançamentos laterais que nós tivemos aí desconcentrados e o posicionamento não foi o melhor. Em relação aos jogadores, deram tudo. Sem grande ansiedade, porque é normal entrar em campo com uma ansiedade tremenda. Foi o que foi mais pedido durante a semana, durante o jogo, para manterem a calma, manterem a cabeça fria. Mas manter a calma e cabeça fria não é ser passivo. E a equipa não foi passiva, foi organizada, tentou o golo de todas as formas. E na segunda parte, quando queríamos manter este volume ofensivo, esta intensidade, esta procura do golo, o jogo parou muitas vezes. Fortaleza já fez isso aqui na Copa do Nordeste, hoje voltou a fazer isto. Não é crítica, porque eles jogam com as leis do jogo. Agora tirou-nos algum fulgor, aquela ansiedade acabou por crescer com o jogo parado. Quem entrou bem. Fomos ineficazes no último terço para fazer gol. Tivemos 4 oportunidades claras de gol, não conseguimos fazer gol. Agora não tenho nada a apontar, sinceramente. É um momento que queremos muito a vitória desde o primeiro jogo com o São Paulo. Não tem aparecido, mas não é falta de trabalho, não é falta de capacidade, não é falta de competência. E eu volto a referir, tirando aqueles 30 minutos depois do jogo aqui, depois do gol do Red Bull, eu não vejo a equipa a jogar mal, não vejo a equipa a ser inferior a nenhuma equipa. Os resultados não nos estão a acompanhar em termos de performance. Agora, sinceramente, não tenho nada a apontar aos jogadores. Mesmo na primeira linha de pressão, foi uma pena o Gonçalo ressentir-se da lesão passada. Tivemos que queimar ali uma substituição, não dava para esperar mais até o intervalo. Ficamos um pouco limitados nas mudanças, mas quem entrou muito bem, tentou ajudar, tentou levar a equipa para a frente. A forma como também mexemos sempre para a frente, sem perder o equilíbrio, sem perder a cabeça, ou seja, naquilo que nós podemos ajudar, ajudamos com tudo a levar a equipa para a frente. Não conseguimos, mas mais uma vez digo, a atitude dos jogadores foi do primeiro ao último minuto muito boa. Epa, boa noite. Boa noite. A gente, durante essa semana, não teve acesso ao trabalho interno de vocês, foram treinamentos fechados. Mas, pelo menos no lado externo, se criou um clima durante toda a semana de que essa partida seria decisiva para sua permanência ou não no cargo de treinador do Sport. Eu queria que você falasse qual a tua percepção sobre isso, sobre o externo estar cogitando a tua saída em caso de um resultado negativo, e o quanto o empate afeta ou não afeta a forma como você se sente seguro no cargo de treinador? Olha, se eu perdesse tempo, e com todo o respeito, a torcida tem sempre razão, mas se eu desvio o meu foco, o meu trabalho, o meu dia-a-dia, a pensar no exterior, não estou aqui a fazer nada. Existem 4 pilares fundamentais na estabilidade de um treinador. Primeiro, o treinador acreditar muito nos jogadores, acreditar no grupo, acreditar na estrutura, acreditar no clube. Eu acredito cegamente a 100% neste grupo de trabalho. Quando eu digo grupo de trabalho, é todo mundo, todos. O segundo fator é o grupo, o elenco, os jogadores, estarem comprometidos com a ideia da comissão técnica. A resposta foi dada, 100%. Terceiro fator, a direção. Não me falta apoio nenhum.
quarto fator, como falou muito bem, pressão externa, torcida, etc. Realmente este quarto fator, só nós é que o podemos conquistar outra vez de volta. Portanto, respeito total pelo ruído. Pronto, que o ruído seja para mim, mas os jogadores deram tudo, tiveram apoio. Se sou eu que tenho que ser pressionado e vaiado, etc. É como eu disse, o meu foco está todo em dar tudo de mim, de nós, de motivar o grupo, de tudo, para sairmos desta situação. E aí está. E temos que ser nós a conquistar a confiança e a empatia e o encher mais a ilha, a torcer do primeiro ao último minuto. Somos nós que temos que trazer isso como? Com vitórias e sinceramente, com jogos como este. Apesar de não termos ganho. Não há nada a apontar à entrega dos jogadores. Agora, se fazemos gol, se não fazemos gol, tivemos N oportunidades para fazer, não conseguimos. Portanto, aí fica esse amargo de boca. Pepa, boa noite. Boa noite. Eu até concordo que o time jogou bem durante a partida contra o Fortaleza, mas vocês continuam com 2 pontos, continuam na lanterna da competição e, na minha opinião, vocês não acabaram derrotados por um detalhe. Vamos tratar aqui por um mínimo detalhe, que foi aquela bola inconclusiva para o VAR. A partir disso, o que você projeta daqui para frente? Seus adversários estão pontuando, o Sport continua sendo o único que não venceu na competição, e você bate muito na tecla que o trabalho vem sendo bem feito, que os atletas vêm tentando, mas até que ponto isso pode garantir o futuro de vocês, pontualmente falando, na competição, em relação às 20 rodadas e às outras equipes? É assim, é uma leitura. Não perdemos por esse detalhe. Eu também posso dizer que nós não ganhamos porque tivemos 4 oportunidades claras de golo e não conseguimos fazer, não é? Se nos agarrarmos só a isso, aí está, é ver o copo meio vazio ou o copo meio cheio. Em relação a tudo o resto, é como eu já disse. A partir do momento que eu confio a 100% no nosso trabalho, no elenco, na direção, tudo o resto somos nós que temos que conquistar a torcida para o nosso lado. Eva, boa noite. Boa noite. Olhando um pouco mais para dentro do jogo, no segundo tempo, com a partida um pouco mais difícil de se desenvolver no ataque, levar um perigo, você fez algumas alterações tentando, como você já falou em outra resposta, colocar a equipe para frente. Queria que você falasse um pouco sobre as alterações, as do segundo tempo, a do primeiro foi questão física com o Gonçalo, mas falasse um pouco das alterações do segundo tempo, quais eram as intenções, muito, por exemplo, na alteração do Karius sair para a entrada do Atencio, se não me engano, mas qual era o que você buscava com essas alterações? Ora bem, a do Arthur foi forçada, já falamos, a do Igor também, teve parado muito tempo e aproveitamos também ali a profundidade do Barleta com o Lenny do lado esquerdo, e a questão do Chino, o Atencio, também teve parado muito tempo, e esta semana foi boa para ele, para ganhar minutos no treino, tanto é que depois acabou por entrar também, entrou bem, todos entraram bem. E a entrada do Titi foi para refrescar o meio, é um jogador também com chegada na área, com remate exterior, o Du também estava bem no jogo, mas optamos por arriscar mais e ter ali um médio mais ofensivo próximo do Zé. O Zé também fez um grande jogo e o objetivo foi esse, nas mudanças, ir atrás do golo, metendo jogadores mais frescos, mais ofensivos, mas infelizmente não conseguimos. E em relação ao segundo tempo, como eu já disse, nós não podemos fazer nada quando os jogadores caem no chão, quando o guarda-redes cai no chão, nós não podemos fazer nada. Agora que quebra muito o ritmo, a nossa preocupação não é o tempo. Aí está lá o árbitro, o juiz, para dar mais tempo. A questão é que quebra o ímpeto, quebra o ritmo. E isso nós não podemos fazer nada. Epa, boa noite. Tudo bem? O Sport, nos últimos 10 jogos, tem uma vitória contra o Retrô no primeiro jogo da final do Campeonato Pernambucano. Se a gente for olhar para esse início de brasileiro, são 18 pontos disputados e apenas 2 conquistados, o que é o pior início do clube na era dos pontos corridos da Série A. Eu queria que você explicasse o porquê a torcida que está voltando para casa tem que acreditar que esse trabalho está no caminho certo, se os resultados não estão chegando. Eu já falei sobre isso, estar a ser sempre repetitivo. Eu posso falar sobre isso mais. É marcarmos mais golos, tivemos nos últimos 4 jogos 4 bolas na trave. Não vou estar a falar dos jogos que estão para trás daquilo que aconteceu, de formos prejudicados ou não. Não podemos estar a olhar para isso. Temos é que ter noção que o momento é mau em termos de resultados, em termos de pontuação, e fechar-nos naquilo que nós controlamos. É trabalhar no nosso limite e irmos atrás das vitórias, seja contra quem for. Porque já provamos
desde a primeira jornada com o São Paulo até à sexta com o Fortaleza, que não temos de ter receio de nada, não temos de ter receio da Série A, não temos de ter receio de clube nenhum. Portanto, é seguir o nosso trabalho, confiança para cima dos jogadores e menos ansiedade no último terço. Epa, boa noite. Deixa eu fazer 2 perguntas para você rapidinho. A primeira, você falou sobre a questão do domínio. De fato, hoje a gente viu que o Sport estava... Tá vendo? Da questão do... 2 pontos. Primeiro é sobre o jogo, né? Você falou sobre a questão que o Sport teve o domínio da bola, só que a gente viu o Sport com essa ansiedade, parece que vai se repetindo a cada jogo, né? Eu queria perguntar para você como é que está sendo trabalhado isso, porque é muitos gols perdidos, não apenas um gol, né? E não apenas uma partida, são uma sequência de jogos que o Sport está sofrendo com isso, né? E o Sport vem sofrendo com isso. E a segunda é sobre paciência. A gente viu que ele foi substituído ali no primeiro tempo, ele sentiu alguma coisa, ele voltou agora há pouco de lesão. Ele pediu para sair ou foi opção técnica mesmo? Obrigado. Eu ainda agora falei sobre isso, que não estava em condições, voltou a sentir, depois o departamento médico vai analisar, mas não estava em condições de continuar. A outra questão foi o estalar de dedo é uma vitória. Agora, para a vitória acontecer, como disse muito bem, é sermos mais eficazes na finalização. Preocupante e grave era se não criássemos oportunidades, se não tivéssemos volume ofensivo. Isso já disse várias vezes aqui, e a verdade é que a temos. Agora temos que fazer mais golos com o adversário. Temos que ser mais eficazes no último terço. Resume-se a isso, é ser repetitivo, mas é a verdade. Acho que vocês viram o mesmo que eu, e nós no último terço temos que ser mais eficazes, mais letais. Epa, boa noite. Boa noite. Você fala que o trabalho está no caminho certo e os resultados, obviamente, estão claros que os resultados não estão chegando. Eu falo em evolução. Do início do campeonato até esse momento, a essa rodada, você consegue enxergar uma evolução na equipe, tanto nos níveis de adversários que o Sport está enfrentando, quanto no futebol praticado? E se você... como é que você pretende fazer para que esses resultados comecem a chegar? Obviamente, vocês vão trabalhar, mas como fazer essa evolução, caso você entenda que o time está evoluindo, se transformar em resultados positivos? Marcando mais golos para o adversário, recuperando jogadores muito importantes que estiveram fora. Nós não me ouviram aqui a queixar, mas houve situações, houve jogos que não tínhamos centroavante, houve jogos que não tínhamos defesa esquerda. Portanto, aí está, são situações que pagamos caro em não termos algumas opções em jogos anteriores, e agora com naturalidade os jogadores estão a voltar. Hoje voltou o Igor, o Pablo Dalbert começam a treinar na próxima semana, o Gonçalo foi uma pena aquilo que aconteceu, o Chino já voltou, também está cada vez melhor, ou seja, o elenco está a voltar à sua máxima força. Boa noite. Boa noite. O senhor falou ainda há pouco que o Sport teve 4 oportunidades que poderia ter concluído e feito gol. Mas com o nível de investimento que o Sport fez, acho que o time tem que criar mais e finalizar mais. O que fazer para resolver esse problema? Isso é uma pergunta ou é uma afirmação? É uma pergunta. Perguntou se tem que criar mais? Não. Eu disse o seguinte, o senhor falou que o Sport teve 4 oportunidades claras de gol e não concluiu, não fez. Com o nível de investimento que o Sport fez, o Sport deveria criar mais e finalizar mais pelos atletas que tem. O que fazer para sanar esse problema? Não, isso não é bem uma pergunta, isso é a sua opinião. Nós criamos muitas oportunidades de gol. A questão é pôr a bola dentro do gol. E tem a ver com investimento, tem a ver com o quê? Tem a ver com ter mais tranquilidade. Isto, às vezes a bola entra sem querer, outras vezes tentamos de tudo e a bola não entra. Tão simples quanto. Infelizmente é assim o futebol. Tá? Boa noite. Obrigado. Simbora, galera. Marcelo, bora falar dessa coletiva do Pepa. Como é que você analisa não só as respostas, foram coerentes, não foram? Galera que está também no chat para falar sobre a coletiva. Só discordo aqui de um dos comentários, há um só, mas eu dou importância para todos. Alessandro pipocou, gente, eu perguntei para comparar sobre a evolução, ele não quis comparar. Eu perguntei do lance polêmico, porque pau que dá em Chico tem que dar em Francisco, né? Eu achei que foi gol, até que me prove o contrário, que vê uma câmera diferente. E perguntei sobre a partida como um todo. Sim, eu não posso aqui bater na mesa como um torcedor, gente. Eu estou trabalhando, né? E, ao que eu saiba, eu estou aqui como profissional, tá certo?
Marcelo, por favor, contigo, analisar essa coletiva, macho, velho. Tá, vamos lá. Não, Alessandro, de fato, a tua pergunta foi pertinente para perguntar, até para a gente entender o que é que ele achou do jogo, porque a gente precisava entender dele se realmente ele viu o que a gente estava vendo, né? Então, quando você pergunta para ele, o que é que você achou do jogo, né? Porque, para mim, eu esperava ele dizer assim, praticamente ele de fato respondeu as mesmas coisas que ele respondeu dos outros jogos passados. Ou seja, a teoria que eu comentei a respeito de não ter evolução aconteceu. Ele praticamente indiretamente disse isso, né? Falou as mesmas desculpas numa resposta. Quando o pessoal pergunta aqui, pipocou, é porque eles viram alguns repórteres perguntando praticamente perguntas em relação a algum tipo de erros, né, no ataque ali, algumas coisas do tipo, que de fato aconteceu, e a gente viu que não resolve, e eu tenho batido na tecla que é isso que não evolui no esporte, né? A gente vê que é um time mal montado, é um time que não treina praticamente essa parte ofensiva, onde tem que fazer os gols, ou faz muitos gols nos treinos, né? Porque tem aquilo, né? Ou você faz muitos gols no treino e na hora do jogo pipoca, porque eu não consigo ver outra solução, né? Marcelo, a gente fica se perguntando. Desculpa te interromper. Quando um colega pergunta, por exemplo, do lance e insinua na pergunta, porque foi isso que aconteceu, é que o time não evoluiu, tá? Sim. É toda a mesma pergunta, é como eu falei. E que o Sport não perdeu por causa do lance do VAR. E ele me responde com uma certa coerência, né? Se a gente for ver assim, mas eu queria a tua opinião. Mas se eu focar só no VAR, realmente você tem razão, traduzindo o que ele disse. E os lances que meus jogadores perderam, né? Que eu posso comentar também. Como é que tu analisa esse tipo de pergunta? Tá mais para se sair o osso da montanha? Ou literalmente tu concordaste com essa... Alessandro, assim, é as mesmas respostas de sempre, é como eu te falei, continuou respondendo da mesma forma que as outras vezes, onde o último terço não tá sendo aproveitado, não está sendo concluído, o time jogou bem. Você pode perceber que todos os jogos das coletivas que ele participou, é sempre falando que o time foi muito bem, o time conseguiu implementar um bom futebol, que o time fez isso e aquilo, mas o último terço não deu certo. Então a gente tem que trabalhar. É sempre essa a resposta, sempre, praticamente essa a resposta. Não tem o que fazer. Só que o trabalho está correndo desde o início do ano, porque a gente não vê o esporte praticamente não sendo bom nesse último terço. Então a gente... Desculpa, interrompi, tô finalizando. Não, tudo bem, pode ter. Até que ponto também, eu estou jogando gente aqui para a gente raciocinar, até que ponto, né, a gente não ter tido um atacante, né, na frente, até que ponto a gente não ter mais zagueiros, até que ponto os laterais improvisados, isso interfere nesse plano, porque o Pipo não vai bater na mesa aqui, na mesa e dizer, meu elenco está reduzido, etc. Gente, eu estou fazendo o advogado do diabo para que a gente desenvolva isso aqui. Porque a gente também não pode esquecer, eu tenho dito aqui, para quem não acompanha o trabalho, que Pepa fez algumas substituições erradas, demorado, me estranhou hoje o Paciência, mas o Paciência mesmo disse, estou no limite, e foi por isso, não foi porque ele quis mudar e etc. O Paciência entra de primeiro porque ele sabe que precisava dele machucado ou não, machucado não, como é meio palmo ou não para jogar. Então o Pepa começa a ceder a situações que antes ele não fazia. Claro, estava com um tiro no pé, né, um revólver no pé. Então, essa questão, como é que tu analisa também? Porque eu vejo, e tenho dito aqui, problemas de planejamento, problemas de elenco, né? E tenho dito aqui, para disputar 4 competições, 30 jogadores, não dá. Já não dá. Exato. Tem dinheiro, não tem dinheiro. Cara, se vira, se fez para subir, a gente tem que ter muito mais do que 30 jogadores, para não estar nessa de poupa, e chegou na hora do principal, do filé mignon do Campeonato Brasileiro, a gente está tendo resultados que, claro, por culpa do Pepa, mas eu não excluo o planejamento que teve problemas até agora. Está nítido. Exatamente. Conferindo informações que a gente tem dado aqui diariamente. Eu queria que fizesse uma geral, inclusive já me pediram aqui que hoje, né, a turma, para fechar, está numa reta final. Vai lá, mete bronca. Tá, então, Alessandro, só para resumir tudo isso que falou, o rodízio não funcionou, né? A gente vê aí um rodízio que não funcionou, não adiantou de nada. O departamento médico está tendo ainda
praticamente jogadores importantes precisam estar lá no departamento que deveriam estar jogando hoje, né? Eu estava até vendo um comentário do Fred Figueiredo, onde ele falou assim: jogadores importantíssimos hoje que chegaram para jogar no esporte, por exemplo, tipo o Sérgio Oliveira, que deveria estar nessa partida, que era totalmente fundamental estar, hoje não está devido a um problema de departamento médico. Ou seja, o rodízio não tem funcionado. Não adiantou de nada fazer esse planejamento de rodízio, né? Era melhor ter feito um time jogar de uma forma meio que, é, né, definir um time titular, né? Porque ele diz que esse planejamento envolve não ter um time titular, mas definir um time titular ali onde tinha uma sequência para ter um bom entrosamento, para conseguir fazer até os gols que não estão saindo, né? E daí você vai tendo ali algum jogador ali que dá um problema e o outro substitui ali e tal, para pelo menos a gente saber que tem um time ali já, um time montado com um time titular que dá para fazer valer a pena. Aí você vê dois atacantes principais, que são Pablo e o Paciência, machucados, o Paciência entrando de uma forma totalmente desesperada, né? Praticamente sem condições de jogar esse jogo, sentiu e já saiu. Então, aí você vai querer contar com quem? Com o Arthur Souza, que é muito fraco, é um jogador que realmente foi uma péssima contratação de esporte. Carlos Alberto, que também é outro que não está conseguindo manter o que ele veio fazer. Tem gente Então, aqui assim, que tem gente aqui que não acompanha o trabalho da gente, tá dizendo, e cadê Arthur? Que a gente tem criticado durante a semana aqui, gente. sim, Tá? total. Tem criticado aqui o trabalho do Pipa, o treinamento a gente tem informações e coloca com exclusividade. Então acompanha a semana que você vai ter. Tá? Não é aqui que eu vou repetir, falou durante a semana, mas tem coisas que dá para a gente lembrar aqui, que alguns jogadores, inclusive o Carlos Alberto, que não ainda performou, esse menino Arthur não performou. Então, eu já estou dizendo aqui, já tenho dito aqui que o elenco está fraco. A gente tem um time, mas só que, inclusive, te respondendo a questão, minha opinião, o Sérgio Oliveira entra num esforço como o Lucas Lima no final da reta aqui dos minutos aqui, o Lucas Lima nitidamente sentiu o ritmo, né, e o cansaço de estar forçando, marcando, etc, etc, etc. É aquela exatamente. Coisa, pagar o almoço, vender o almoço para poder jantar. Né? Exatamente, então, você tem que dividir É. as responsabilidades, literalmente. Pipa não exclui, mas também não exclui o planejamento, que não deu certo até então. Algo mais, querido? Não, Alessandro, basicamente era isso. Só informando, eu acho que esse foi o último jogo do Pepa. Não é possível que vão manter o Pepa. Eu acho que sim, Alessandro. Eu acho que não tem mais clima para o Pepa estar. A gente não vê evolução. Não é possível que a diretoria não consiga enxergar isso. Eu acho que o Sport não, desde o jogo contra o Bragantino, a gente está vendo que não tem essa evolução. Teve uma semana aí para treino e não conseguiu evoluir da forma que eu imaginava que poderia evoluir. Né? Mas assim, a gente sempre torce para que aconteça, mesmo sabendo que é difícil acontecer, porque a gente sabe que o treinador não vem ajudando. Mas o time não conseguiu evoluir, então não tem muito o que fazer. É mudar de treinador para ver se consegue com esse time que hoje tem no elenco. Eu sempre falei, Alessandro, e eu sempre vou deixar isso aqui bem claro. O time é bom sim, é competitivo. Lógico, tem umas peças que são ruins, que é o Carlos Alberto, o Arthur Souza, o Matheus Alexandre, que eu prefiro acreditar que o Matheus Alexandre esteja numa má fase. Eu prefiro acreditar que Carlos Alberto esteja numa má fase. Mas, para mim, eles são. Que não é fácil, não, que ele é complicado. Não, é ruim, mas é isso que eu ia falar. Eu ia falar isso depois. Mas, para mim, não. Eles são ruins mesmo. Então, esses três jogadores, eles são muito ruins. Mas aí teria que ter um técnico que não banque esses caras, que saiba que olhar e dizer assim: olha, esses caras não têm condições de jogar, cara. Não dá. Então, a gente vai botar um time aqui onde a gente consiga fazer um time que consiga performar. Então, enfim, Alessandro, é isso. Galera, quem não deu like, por gentileza, o like é para o canal, é para o trabalho, é para a gente estar aqui. Eu podia estar em casa, eu podia estar. Dá like aí, tá bom? Gente, boa noite. Vamos para a entrevista coletiva com o professor Juan Paulo Voivoda. Por favor, você pode começar. Começando a coletiva. Voivoda, boa noite, Pedro Maranhão do NE45. Eu queria que você falasse sobre o lance polêmico, né? Acabou que vocês fizeram um bom jogo, tiveram volume, criaram boas chances. Foi um jogo muito equilibrado entre vocês e o Sport. Aquele lance está repercutindo muito. Fortaleza já postou um comunicado nas redes sociais. A torcida está bastante chateada, né, com a situação. E, na sua opinião,
foi gol, não foi gol, o VAR tratou a imagem como inconclusiva. O que é que para vocês? Bueno, acho que o resumo de la partida, todo el mundo está esperando, ¿me entiendes? Una comunicación oficial o algo de Fortaleza o de un mismo VAR. Yo puedo decir que las imágenes que me muestran en Ocampo, yo pensé que era gol también, por o desvío de la bola, ¿me entiendes? Me pareció que era gol. Más aquí hay que tener, ¿me entiendes? Hay que tener coraje también. Yo tomo decisiones cada 3 días, decisiones forchi. Cuando o Chimi no responde, cuando Chimi perde directamente, cuando Chimi joga bien y o perde, yo recibo muchas críticas, y todos los treinadores, ¿me entiendes? Entonces, arbitraje y o VAR tienen que tomar decisiones, tienen que decir, bueno, aquí tomo esta decisión, o VAR, no puede o VAR decir, que decida arbitraje. Y arbitraje, ¿sabe qué pasen ahora? Desde que comenzó VAR, dice, yo confío en la imagen, no voy a tomar decisiones que pongan en riesgo mi decisión. Yo no voy a levantar o banderiña, entonces paso correr 30, 40 metros de más, cuando impedimento es por 3, 4 metros, muchas veces. Faltan personas que tomen decisiones, personas que tengan coraje, ¿me entiendes? Eso es, de parte de arbitraje y de parte de VAR. ¿Sí? Es así. Eu estoy chateado, o trabalho de, bueno, no salimos de Fortaleza o segunda, jugamos con Palmeira, terminamos de jugar a las 11 o a las 10 de la noche, a las 7 de la mañana estábamos en Opicí. Esa es la verdad. Eu tenía que decidir, a ver, ¿quién viaja a Colombia? ¿Quién viaja? A ver, en ese momento tuve 12 horas para decidir. ¿Sí? Es mi trabajo. Y yo no estoy falando, digo, bueno, pido ayuda, ¿me entiende? A torcedor, no, es mi trabajo y soy responsable por mi trabajo. A 7 de la mañana ya estaba armando lista y treinamos, jugadores treinaron. Bueno, ¿sabe que hoy treinar a las 9 de la mañana en Fortaleza? Vos sabe lo Kenchi que está. Después de ahí, llegamos a medianoche a Colombia. Jugamos en la Colombia, voltamos nuevamente quinta-feira a medianoche nuevamente, treinamos onte en Náutico, más yo quiero destacar el esfuerzo de meus jugadores, que muchas veces son criticados, muchas veces bueno, porque o torcedor quiere resultados, yo no pasé una semana boa, acontece que sufro un penalti también en la partida de Colombia o goles convalidados por VAR. Ahora no me convalidan este gol por VAR. Bueno, parece que estoy llorando, ¿me entiendes? Y tal vez es la verdad, estoy llorando por dentro también, ¿me entiendes? Más estoy forchi, tengo un Chimi que me va a responder. Eu falo con meus jugadores, eu voy a sufrir con vosé y voy a disfrutar con vosés. Esos son meus jugadores, ¿sí? Más, eu quiero, ¿me entiendes? Con la tecnología que hay ahora, no sé, o arbitraje me dice, o VAR llama, ¿por qué? O es de fato, o es gol o no es gol. Entonces, toma decisiones, VAR. Llamo y digo, no es gol. Y soy responsable, no, decida arbitraje. ¿Me entiendes? Decida arbitraje con 20.000 pesos, no sé si esto acontece en Castelao o acontece en otro campo, pasa lo mismo, o con otra camisa. Más bueno, nos tocó a nos, vamos a continuar, ¿sí? Eu fico con el funcionamiento, como dijo vosé, eu fico con un esfuerzo de meus jugadores, tengo un elenco, eso es importante, porque hallo que mudamos 8 jugadores de última partida de Copa Libertadores, 8 jugadores, mudo sistema y jugadores respondan, ¿sí? Voivoda se equivoca, erra en algunas cuestiones, ¿me entiendes? Y los jugadores o responden, y los jugadores erran y continúan respondiendo, y estoy fuerte. Más eso, nada más, o resumo eso, todo se va a hablar sobre o VAR, más y poco de fuchibol. Es eso, nada más, disculpa que me extendí en la respuesta. Voivoda, boa noite.
Se você pudesse, queria que o senhor falasse que dificuldades o adversário do Fortaleza, do Sport, hoje impôs ao Fortaleza também jogando aqui na ilha, mas, se possível, eu queria insistir nessa questão da arbitragem, porque hoje o Fortaleza reclama da arbitragem, o Sport foi prejudicado em pelo menos 3 jogos, o Grêmio recentemente também estava reclamando da arbitragem num Grenal, ou seja, virou um caos, uma crise nacional a arbitragem. O senhor, como uma voz ativa do futebol, um profissional que vive do futebol, enxerga alguma solução para esse problema de arbitragem no futebol brasileiro? Bueno, primera parte de la pregunta era sobre el adversario, sobre Sporting. Bueno, esperábamos una partida difícil, principalmente en los primeros minutos, más algo que Fortaleza controló defensivamente y controló con bola en determinados momentos. Sabíamos que veníamos a un campo difícil, con un adversario en un momento difícil, y eso siempre es complicado. Jugar aquí es complicado. He ganado aquí o de Sporting, más o respeto que tengo por Sporting siempre está alto mi respeto, porque es un chimi que siempre encuentro dificultades con Sporting. En cuanto a arbitraje, tenemos que encontrar una solución entre todos, ¿me entiende? No es, hay mucho dinero aquí, ¿me entiende? O CBF o quien sea o responsable, hay mucho dinero, no sé si hay que poner o en esos lances o VAR semiautomático, o un chip en la bola, ¿me entiende? ¿Usted sabe o dinero que se está movimentando aquí, entonces? Eso tiene que estar, un chip en la bola o una cámara ahí en Atravis, ¿me entiende? No, eso tiene que estar. ¿Sí? No y hay cámaras que dan o gola, o sea que hay cámaras de TV que son menores que la de VAR. Entonces, bueno, abrir y decir, puta, no tengo posibilidad de tener una cámara boa, o sea, televisão, tengo una cámara boa, más si comenzamos con ese ego, dice, no, aquí está lo mejor, o vale lo mejor, no acepto críticas, no acepto ayudas. No, es cuando no encuentro solución, o pido ayuda, no tengo problema. Hay que tener esa humildad de decir, bueno, o pido ayuda, ¿sí? Más bueno, vamos a continuar y hallo que las preguntas van a ir todos alrededor de lo que aconteció. Más bueno, no sé, como entrenador tengo que continuar treinando, confiando en mis jugadores y trabajando, ¿sí? Voivoda, boa noite. A equipe apresentou uma postura mais defensiva, priorizando a solidez na retaguarda. Essa estratégia foi adotada em função das circunstâncias da partida ou reflete uma mudança na abordagem para os próximos jogos? No, hallo que en cuanto a pose de bola, la estadística, bueno, es normal muchas veces que Ochimi local o que yo en casa tenga un poco más de pose de bola, más hallo que Ochimi controló el juego en el primero tiempo, tivemos dos opciones claras, él también. Fue una partida equilibrada, donde nos estábamos jugando fuera de casa, donde nos tivemos solamente unas horas para preparar o partida, esa la verdad. Más no es una excusa, porque antes de comenzar o juego me preguntaron más, viene desgastado, Chimi, van a hacer mudanza, você prefiere descansar. Eu falei con meus jugadores antes de entrar, cosa que pocas veces lo paso, esas conversas. Digo, si você me da a escolher, eu prefiero jugar cada 3 días, jugar Copa Libertadores, viajar a Argentina, viajar a Chile, viajar a la Colombia, prefiero eso porque eu me gusta competir, ¿me entiende? Me gusta eso, y más está cansado, bueno, es mi trabajo y me gusta, me apasiona mi trabajo. Cuando perdo o cuando no consigo resultados, estoy forchi, no sé si es una resiliencia que me enseñaron desde pequeño o meus jugadores mismos, más o que más gusto no es perder, es lo que más odio perder, pero el día posterior es ahí donde realmente aprendo. Entonces, a partir de esos aprendizados, vamos creciendo, ¿sí? Me yateo también, cuando el Jimmy no juega bien, me yateo, ¿sí? Cobro de meus jugadores. Más bueno, hoy no sé qué hacer, ahora tengo que ir a pelear con meus jugadores, destacar el esfuerzo, ¿sí? Hicieron un esfuerzo físico y mental también, no consiguieron lo que, bueno,
lo que tal vez o merecían, no sé si merecía por todo el funcionamiento, más hicieron un gol y no conseguimos 3 puntos, estamos en una situación difícil. Ahora voltamos nuevamente a jugar o Marte o terça-feira aquí en Recife nuevamente, después vamos a San Pablo, más estoy forchi y eso es importante para mí, ¿me entiendes? No sé para otros, para mí estoy bien, ¿sí? Y estoy bien con mis jugadores. Bien. Bora, gente. Tá mais. Bem, obrigado. Tá mais. Marcelo, obrigado pela tua presença hoje, desenvolveu muito. Galera que não comentou no chat, está vendo depois, comenta aqui embaixo. Com certeza tem gente que vê, a gente vê também, enfim. E é muito bom ler as opiniões, tá bom? Fique com Deus, um bom descanso para todo mundo, um bom domingo. E bora ver, né? Marcelo acha que cai, né? Eu tenho essa certeza, não, até agora. Vamos ver se eu tenho informações aí que a qualquer momento eu possa trazer alguma coisa no plantão, tá bom? Fique com Deus, pelo Esporte Tudo, beijo para quem foi de beijo, abraço para quem foi de abraço, quem não inscreveu-se, a gente está muito próximo dos 100k, gente, canal exclusivo sobre o Leão da Praça da Bandeira. Então, dá essa força quem não inscreveu-se. Like e rede social, @eupraticoesporte. Fechado? E, como é? Eu, Marcelo, Caê. Isso. Eu, Marcelo, Caê. E Alessandro MC. Pronto, rimou. Valeu, galera.